Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Dinamitando o mal na igreja sem destruir a igreja é o tema do sermão, hoje parte 2. Dinamitando o mal na igreja sem destruir a igreja. Abramos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus inspirada e autoritativa, na primeira carta de Deus aos Coríntios. A primeira carta de Deus aos Coríntios. Há 8 dias, todo o capítulo foi lido. Refiro-me ao primeiro capítulo. Hoje, como bom senso pastoral, leremos apenas o versículo 13, parte A. Primeira carta de Deus aos Coríntios, primeiro capítulo, versículo 13, parte A. Pois a pergunta que Paulo faz aí à igreja já pressupõe o mal que ganhou força lá na igreja, passou a dominá-la e estava fazendo mal. O mal faz mal. Vamos ler juntos apenas a primeira parte? Acaso Cristo está dividido? Como é que o apóstolo Paulo faz uma pergunta dessa a uma igreja que ele plantou como instrumento nas mãos de Deus? Foi o apóstolo Paulo que plantou a igreja em Corinto. O pano de fundo histórico, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Está lá, capítulo 18. Nos é apresentado como se deu o nascimento da igreja em Corinto. Paulo e a sua equipe lá chegaram, pregaram o evangelho e a igreja nasceu. E a igreja se consolidou. De lá de Corinto, ele partiu para plantar a igreja em Éfeso. E anos depois, ele é visitado e os visitantes, com muita tristeza, narram para Paulo o que estava agora acontecendo na igreja e com a igreja. A família de Cloé, dependendo da tradução, você vai encontrar Cloé. Algumas versões têm o acento no é, outras não têm. E aí essa família, diante do seu pastorzão, com muita tristeza diz: Paulo, tu não sabes, tu não acreditas. A igreja deu guarida a partidarismos, a preferencialismos pecaminosos e a cismas. Isso você enxerga, meu irmão, do capítulo 1 até o capítulo 4. Partidarismos, preferencialismos pecaminosos, cismas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, nós somos de Cefas. E o grupinho que se achava mais espiritual, não queremos papo nem com Paulo, nem com Apolo, muito menos com Pedro. Nosso papo é com Cristo. Diga-se passagem, o grupo mais perigoso foi esse. Mas Paulo, pastorzão, não para aí. Tu acreditas, Paulo, que
um membro da igreja está se deitando com a sua madrasta, Paulo, e sabe o que é pior? Todo mundo fazendo vista grossa. Está lá no capítulo 5. Ah, Paulo, como é triste. Paulo, eu não cheguei aqui para te preocupar, não. Mas olha, tu acreditas, Paulo, que os membros estão brigando e levando as suas causas para a justiça comum? Capítulo 6. Ô, Paulão, nosso pastorzão, tu acreditas que está havendo uma confusão sobre casamento, divórcio e novo casamento? Inclusive, o próprio Paulo diz que ele recebeu da parte da igreja também algumas perguntas sobre casamento, divórcio, novo casamento. Já estava tendo confusão também sobre isso. Capítulo 7. Os capítulos 8 e 9, ô Paulo, tu não acreditas. Os irmãos não estão sabendo administrar a liberdade cristã. Tem gente comendo de tudo, tem gente comendo de nada. É uma briga, Paulo. Estão abusando da liberdade cristã. Lembra o que Paulo disse à igreja da Galácia? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, pois a igreja em Corinto estava usando da liberdade cristã para dar ocasião à carne. A carne aí significa pecado. E Paulo ali escutando o velho apóstolo, guerreiro. Ô, Paulo, eu não queria te preocupar, não, nosso pastorzão, mas tem mais problema aí. Isso do 8 ao 10, não é? O abuso da liberdade cristã. O culto está se tornando uma bagunça, Paulo. Um dos sacramentos, uma das ordenanças, um dos meios de graça, que é a ceia do Senhor, Paulo, está uma bagunça. Uma profanação. Quem é rico está se empanturrando e quem nada tem, nada come. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Culto. Eita, Paulo. Já te cansei, não foi, Paulo? E Paulão, fica tranquilo. Continue. Paulo, os dons que Deus deu à igreja para a edificação da igreja estão sendo usados como plataforma para a promoção. Estão sendo usados como plataforma para saber quem é melhor. Capítulo 12 a 14, Guilherme. Tem mais alguma coisa aí? Ô, Paulo, eu vou encerrar agora. Mas olha, Paulo, já tem gente ali no meio duvidando da ressurreição corporal de Cristo. Por isso que o capítulo 15 é o mais extenso da primeira carta. Ou seja, a igreja se esqueceu que ela ainda carregava o mal dentro dela, baixou a guarda, o mal passou a dominá-la e se exteriorizou, se materializou. Se materializou em partidarismos, preferencialismos pecaminosos, cismas, do 1 ao 4. O mal se materializou e se manifestou em tolerância à imoralidade sexual. Um pai se deitando com a sua própria madrasta e o povo não quer problema com ninguém. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na minha. O mal dominou, se manifestou, os irmãos levando as suas causas para a justiça comum. O mal dominou, se manifestou, e os irmãos, uma confusão pesada sobre casamento, divórcio, novo casamento. Casa não casa, me divorcio ou não, caso de novo, eu me divorciei. O mal dominou, se exteriorizou, e agora do 8 ao 10, os irmãos abusando da liberdade cristã. O presbítero Paulo Pacheco, quando eu morava lá na Grande Recife, Guerreirão,
na ida para um dos simpósios, os puritanos, um dos reformados compartilhou para mim: reverendo, tu não sabes de nada, tu não sabes da nova, o que foi? Aquela turminha reformada ali. Rapaz, não é que essa turminha estava na praia e enchendo o quengo de cachaça. Eles não tiveram o mínimo cuidado. Foram mesmo, foi para a praia tomar cachaça. Ainda faziam isso como: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entende? É só para exemplificar o que estava acontecendo em Corinto. O mal dominou, se materializou, estavam abusando os dons. Os dons estavam sendo usados, João Pedro, bom tê-lo aqui, para se autopromoverem. Vejam, eu sou o cara. Que cara que nada. Só tem um que é. Eu passei a ser. E eu passei a ser porque ele me trouxe a existência. E aquele que é e será de eternidade a eternidade é Jesus Cristo. O mal dominou, se materializou, já estava gente abraçando heresia. Não acreditar na ressurreição corporal de Cristo é heresia. Mas aí, queridos, apesar de tudo isso, recebemos um legado. A primeira carta aos Coríntios. A primeira carta de Deus aos Coríntios é um legado de como, é um paradigma de como pastor, e você como ovelha, o nosso amado colégio pastoral pode dinamitar o mal na igreja sem destruir a igreja. E há 8 dias iniciamos aqui esse como. Como dinamitar o mal na igreja sem destruir a igreja. Como destruir o mal na igreja sem destruir a igreja. Aí você volta, Bíblia aberta, primeiro capítulo. Primeiro versículo, ele começa. Relembrando o primeiro ponto que pregamos há 8 dias. Paulo, eu não vou nem aprofundar na primeira parte aqui, a primeira parte vai ser por último. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, aí ele começou. Vejam como Paulo vai dinamitar o mal na igreja sem destruir a igreja. E ele começa relembrando para ele mesmo e para a igreja a quem a igreja pertence. Leia a Bíblia, leia a igreja. Eu iria dizer, leia a Bíblia. Não, leia a igreja. Vamos lá. A quem a igreja pertence? Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. A quem a igreja pertence? A local e a igreja universal. Ela pertence a quem? Queridos, ao fazer isso, ele já está chamando a igreja a uma reflexão. Vejam que tratamento pastoral de peso. Ele não chega com os 2 pés na igreja. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele está tanto impedindo que ele ouse destruir o mal na igreja, sem destruir a igreja, como ele já está chamando a igreja a uma reflexão. Ei, se esqueceram a quem você pertence? Vocês se esqueceram quem é o dono de vocês? Parece que sim. Porque, do contrário, não estariam tendo partidarismos, preferencialismos pecaminosos, cismas. Parece que sim. Porque, do contrário, vocês não estariam tendo tolerância à imoralidade sexual. Sexo fora do casamento continua sendo pecado. Mas há perdão de Deus para você em Cristo Jesus. Mas aí foi o ponto 1, não foi? Ele vai continuar agora. Ponto 2. Como é que ele vai dinamitar o mal na igreja sem destruir a igreja? Sem arrogância, sem presunção, sem se sentir o dono, sem humilhar, sem envergonhar a igreja, sem maltratá-la, mas sem ser covarde, sem abrir precedente, sem negociar a ética, sem se vender. Tem um livro aí que está sendo lançado, ao mesmo tempo é um curso, que pena que é caro, mas Pastores Vendidos. Pesado, hein? Da editora Trinitas. Trinitas parece, eu acho que é Trinitas.
Já já eu vou comprar, mas está caro. Se comparar com outras coisas, não. Não dá não para comprar tudo, não. É um alerta. É de um norte-americano. Bíblia aberta. A igreja de Deus que está em Corinto, agora novamente. Aos santificados em Cristo Jesus. Preste bem atenção. Ele agora chama a igreja para relembrar a sua identidade. Quando ele diz aos santificados em Cristo Jesus, tanto nos verbetes veterotestamentários, na linguagem do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a ideia é: vocês foram separados por Deus e para Deus. Kadosh e Hagios no grego. Hebraico, Kadosh e Hagios no grego. Vocês foram separados por Deus e para Deus. Paulo já está dinamitando o mal na igreja, sem arrogância, sem soberba, sem borsalidade, sem ódio, mas com firmeza. Quando ele diz santificados em Cristo Jesus, ele está chamando a igreja à sua identidade. Ei, vocês se esqueceram de que vocês foram separados por Deus e para Deus. Ei, vocês não foram separados por mim, fui eu que plantei a igreja, mas eu fui apenas um instrumento. Aliás, no capítulo 3, ainda destruindo a divisão na igreja, ele diz: eu plantei, lá em Corinto, Apolo regou, não foi Denise, mas aí ele conclui, chave de ouro, dá-lhe. Mas Deus deu o que, gente? O crescimento. Entende agora? Ele chama, Fran, a igreja da reflexão. Vocês se esqueceram que vocês foram separados por Deus e para Deus? Se esqueceram disso? Parece que vocês se esqueceram um pouquinho. Se não tivesse se esquecido, vocês não estariam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros dizendo com toda a rebeldia do mundo: nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, nós somos a de Cristo. Os piores esses aí. Entenderam como é que ele dinamita o mal? Casal lindo. Como é que ele dinamita o mal na igreja, sem destruir a igreja? Entendeu aí? Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, não se esqueça. Fomos separados por Deus e para... Essa é a santificação posicional. Não diminui nem acrescenta. É posicional. Em Cristo, Deus te separou para Ele, por Ele e para Ele. Separados por Deus e para Deus. É assim que ele dinamita o mal na igreja. Paulo está relembrando para ele mesmo e para a igreja que o mal tem que ser destruído, porque a igreja foi separada por Deus e para Deus, mas deve ser destruído sem destruir a igreja. Tempo para respirar, tempo para beber água, não é, Nanda? Tempo para refletir. Os oradores dizem: pausa. Pausa para beber água. Quando você ousar ou for tentado a sair do trilho de Deus, relembre para você mesmo: fui separado por Deus e para Deus. Então, a isso aí, não. A esse mal aí, não. Porque eu fui separado por Deus e para Deus. Não, ó minha carne. Não, ó minha alma. Não, ó minha alma. Porque eu fui separado por Deus e para Deus. Santificação posicional. Terceiro, leitura, igreja. Vamos lá. Texto projetado. Guilherme Precioso. Tiago e companhia. Santificados em Cristo Jesus. Agora vejam a sequência se dá. Toda a igreja. Para aí. Chamados para ser santos. Percebam a consequência disso. Santificados
em Cristo, ou seja, separados por Deus e para Deus, logo, em virtude disso, vocês foram chamados para ser santos em todas as dimensões da vida, em todas as instâncias, ou seja, vocês devem viver de acordo com o Deus a quem você serve. Em Levítico e também em Pedro encontramos a afirmação: sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Aí a santificação progressiva, é a santificação transformacional, ética, moral. Dia a dia vamos sendo mais e mais transformados na imagem de quem? De Jesus. Entende? É assim que ele dinamita, Neto, o mal na igreja sem destruir. Imagine o liturgo, o presidente do culto, assim ele era chamado. Imagine o anjo da igreja recebendo uma carta e lendo essa carta para a igreja. Eu imagino a igreja que estava ali dando guarida a partidarismos e tudo mais que não prestava, e Paulo dizendo, chamados para ser santos. Gente, ele está, Silvânia, chamando a igreja a... Eu imagino aquele silêncio litúrgico, empurrando para a contrição, para o quebrantamento. Quando nós estudamos teologia de culto reformado, tem um tópico que diz assim, a ordem psicológica do culto. É um tópico da teologia do culto reformado. A ordem psicológica do culto. Exemplo, na primeira leitura, é uma invocação para adorar Deus. Invocamos Deus a partir de Deus e para a glória de Deus. A segunda leitura, um texto que descreve Deus, atributo de Deus, santidade de Deus. A terceira leitura, uma vez tendo contemplado Deus, fica perceptível a nossa pecaminosidade. Então, uma leitura que nos chama à contrição, ao quebrantamento. Entenderam agora a ordem psicológica do culto? Isaías 5, 6. Olha, Cleuma, observa, querida. O narrador narra. No ano da morte do rei Uzias, narra Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, e os serafins voavam. Com duas asas cobriu os seus pés. Com duas asas cobriu o seu. Com duas asas. E numa antifonia adoravam e cantavam. Toda a igreja. Eu sou maestro, do meu jeito. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, sem ruído, afinação total. Imagine que coisa linda. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor. Então, olha, chamados para ser santos, Paulo está dizendo, sejam santos como o santo é o Deus que separou vocês para Ele. Então, não combina. A santificação progressiva não combina com você baixar a guarda, igreja, e dar guarida a partidarismos, preferencialismo pecaminosos, cismas. Não combina dar lugar aos narcisos que habitam em você e habitam em mim. Mas ele prossegue, gente. Ele prossegue. Leitura, vamos lá. Como é que ele dinamita o mal na igreja, sem destruir a igreja? Estou ainda nas primeiras partes. Ele já está aqui dinamitando o mal na igreja. Ele já está dinamitando o mal na igreja, só na saudação epistolar. Ele já está descendo a marreta no mal da igreja. O que nós chamamos de estrutura indutiva.
Discurso indutivo é na medida do que você relembra para a igreja a quem ela pertence, na medida que você relembra a sua natureza, na medida que você relembra o chamado para ser santo. Indutivamente você está induzindo a igreja a dizer: eita, a minha vida não está coadunando com isso não. Entenderam o que é a estrutura indutiva do discurso? Às vezes você usa uma estrutura dedutiva, você já chega e diz. Outras vezes você chama a igreja para ela mesma perceber. Então aqui ele está usando a estrutura do discurso indutivo. Ele está levando a própria igreja a perceber quando ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, a quem ela pertence. Identidade. Natureza da igreja. Santificados em Cristo Jesus, separados por Deus e para Deus. Terceiro, chamados para ser santos. Ele está usando um discurso indutivo, Jaziel, para que você... Sabe aquela fala que você vai se encolhendo? Vai vir, eu vou desaparecendo. Essa. Mas ele continua ainda. Vamos lá, toda a igreja, por favor. Pausa para vocês mesmos. Leiam. Pausa para mim, na verdade. Para vocês não, leiam. Eita martelada, que marreta pesada essa, mas ao mesmo tempo é uma marreta como fruto do amor. Essa aqui é uma marretada na egolatria, na soberba que estava dominando a igreja. Sabe qual era o problema principal, na verdade, da igreja? Porque tudo mais era fruto disso: soberba, orgulho. Então agora quando ele diz, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam quem, gente? O nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor da igreja é Jesus Cristo. O Adonai é Jesus Cristo. O Yahvé da igreja é Jesus Cristo, ou Javé, ou Jeová. O Kyrios é Jesus Cristo, o Senhor é Ele. É Ele a quem nós invocamos como Senhor. E aí você vai para Lucas 6, vai encontrar Cristo perguntando: vocês me chamam de Senhor, Senhor. Até aí, beleza. Mas vocês não estão fazendo o que eu mando. Em outras palavras, não combina. Chamar-me de Senhor precisa dar evidência de que de fato eu sou o vosso Senhor. Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando, Lucas 6. Senhor, Senhor, mas brinca com os meus mandamentos. Senhor, Senhor, mas de segunda a sábado a tua ética não é a cristã, é a do mundo, é a ética das ideologias. Entende agora? Que chamado, denominando mal. Quem é o Senhor de vocês? Paulo está relembrando dele. Vocês se lembram que o Senhor da igreja é Jesus Cristo? E todos nós o invocamos como Senhor. Ele é Senhor da igreja local, Ele é Senhor da igreja universal. A igreja universal que é representada na igreja local. O Senhor é Ele. É Ele quem manda. É Ele quem determina. É Ele que diz que A é A e B é B. É Ele quem diz se a grama é verde. Porque agora estão tentando dizer para a igreja que a grama não é mais verde, que a amarela é azul. Não! O nosso padrão de referência é o Criador. Azul é azul, verde é verde, vermelho é vermelho, a grama é verde e acabou. Louvado seja o Senhor. Não vai ser ideologias que vai dizer para a igreja que amarelo não é mais amarelo, é verde. Foi o Deus que disse: haja luz e houve, que diz: verde é verde, amarelo é amarelo, homem é homem, mulher é mulher. Louvado seja o Senhor. Agora, como invocá-lo como Senhor? Como dizer Senhor, Senhor? E vocês estão consentindo com partidarismo, preferencialismo pecaminoso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros
com total anarquia eclesiástica, não queria papo com autoridade nenhuma. Nós somos de Cristo. Entenderam como é que dinamita o mal na igreja, sem destruir a igreja, Carlos? Só na introdução eu enxergo isso, gente. Já fica um lembrete para você, não fica aí? E para mim? A primeira carta aos Coríntios é muito rica, gente. Não agora, nesse processo, não, mas eu vou deixar aberto parte 3, não no próximo domingo, não em março, mas eu vou deixar aberto, porque eu quero trabalhar toda essa carta no futuro. Hoje eu encerro o sermão, parte 2 mesmo. Mas só esse sermão, parte 1 e parte 2, já diz muito como é que deve ser tratado o mal na igreja, sem destruir a igreja. A quem a igreja pertence? A igreja de Deus que está em Corinto. Sua natureza, identidade, santificados em Cristo Jesus. Sua ética, chamados para ser santo. Evidência, com todos, os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus. Senhor deles e nós. Só existe um Senhor absoluto em cima nos céus e embaixo na terra. Jesus Cristo. Sabe por que os cristãos foram perseguidos por alguns imperadores? Você sabe por quê, não é? Muitos deles eram adorados. Muitos deles chamaram de Kyrios, Senhor. E aí aparece a igreja dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Isso aí foi sentença de morte para muitos cristãos. Inclusive Policarpo, o velho Policarpo. Quem aqui já não ouviu? Com todas as economias das narrativas, dos anais da igreja, da história da igreja. Quem já ouviu falar aquele Policarpo? O bispo Policarpo, o presbítero Policarpo, o pastor Policarpo, 86 anos, discípulo de Cristo. Prenderam Policarpo, o procônsul do Império Romano, e começou a fazer tortura psicológica. Aí mostra lá fogo, olha, mostra outros sendo queimados, mostra o fogo. Você não precisa passar por isso, tu és já um homem velho. Tortura psicológica. E aí o procônsul foi se zangando, foi ficando com raiva, porque ele não negociava, ele continuava dizendo, Jesus é o Senhor. E deu mais uma chance. Olha, eu posso assar você nessa sanduicheira. A linguagem é anacrônica, mas vocês entenderam, não é? Eu posso assar você. Você não precisa passar por isso. Oh, velho, tenha piedade de você. Aí aquela frase famosa dele. Olhando para o procônsul, olhando para os executores, 86 anos de idade. Há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor. E Ele só me fez bem. Não é agora que eu vou negá-lo. Queime-me depressa. Oh, Senhor, dai-me essa fé. Dai-me essa coragem. Há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor. E Ele só me fez bem. Em outras palavras, foi Ele que morreu por mim. Foi Ele que derramou sangue por mim. Então, por favor, queime-me depressa. Já ouviram falar de Christoph Love? Isso nos tempos da Reforma Protestante, entre os puritanos, perseguição contra eles. Tudo porque também eles eram fiéis ao Senhor. E agora colocaram numa estaca, amarraram. Eram dois. Um deles eu lembro de que Christoph Love, mais ou menos por aí a pronúncia, na Inglaterra. E aí foram avisar que tinham prendido eles, estavam agora numa estaca com inflamável. E aí foram avisar o pastor. A esposa queria que o pastor aplicasse, ministrasse a ceia para eles ali, a última ceia. E ele manda um recadinho. Oh, não, minha amada. Não precisa. Parafraseando aqui, não precisa. Fica tranquila. Fica contigo que daqui a pouco eu irei cear com o meu próprio Senhor Jesus Cristo. E o fogo foi aceso e ele foi queimado. Entendeu, gente? Fica tranquila.
porque daqui a pouquinho eu vou ceiar com o meu Senhor Jesus Cristo. Fica tranquila, hoje o cristão não precisa passar mais por tortura psicológica. Ele mesmo diz: eu estou à venda por um tapinha, eu estou à venda porque o meu amigo é mais importante do que Cristo, eu estou à venda porque a igreja não está à venda, você não está à venda, você já foi comprado pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Teu sangue leva-me além. Quando ouço tua voz, fala-me pela Jesus, esse é o teu. Entenderam aí? Como é que se dinamita o mal na igreja, na igreja? Na própria saudação da carta, ele já começa a dinamitar o mal. Ele já está preparando o próximo passo. Mas ele continua, gente. Mas ele continua. Versículo 4, vamos lá. Uma igreja que tem tudo isso, ela não vigiou, o mal dominou, se materializou com ações pecaminosas. Ainda assim, olha o que ele diz para a igreja, Ed. Toda a igreja, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Ai, que coisa. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Vamos lá, gente. Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Ele está dinamitando o mal já na saudação. E ele está evocando o quê? Ele está fazendo a igreja se lembrar de quê? Vocês se esqueceram que vocês existem como fruto da graça de Deus. Vocês se esqueceram que vocês estão aqui porque vocês foram alcançados pela graça de Deus. Isso nos faz lembrar aquele texto clássico, Efésios 2, 8, 9 e 10. A igreja já conhece, então eu vou desafiá-la a ler sem abrir a Bíblia. Quem aqui conhece os personagens dos doramas? Não precisa levantar a mão, não. Eu quero assistir essa série porque dizem que é bom. Então, se você conhece os personagens... É dorama mesmo, gente? Estou errado? É isso o nome? É o nome? Dorama é o quê? Não tem um filme aí que gosta de uma série? É isso mesmo? Pois é. Então, você tem a obrigação de conhecer esse texto da Bíblia. O dorama não te salva, mas a Bíblia salva. Você conhece o seu time todinho do esporte. Então, você tem a obrigação de conhecer o colégio apostólico. Pela graça sois, mediante a... E isto não vem de... Quase chegaram lá. Vou ajudá-los. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, as designou para que andássemos nelas. Aleluia! A igreja existe como fruto da graça de Deus. Ele está dinamitando o mal, chamando a igreja a entender. Se esqueceram que vocês estavam no lamaçal do pecado e ele estendeu a mão para vocês. Alisson, dá para cantar o refrão comigo, você e eu aqui? Quando Jesus estendeu, sua mão para mim, eu era perdido, sem Deus.
Isso, Emerson. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: vocês se esqueceram que vocês eram cegos, pobres, pecadores, escravos, e os céus beijou a terra na pessoa de Jesus, e Deus estendeu a mão para vocês. Parece que vocês se esqueceram, porque se não tivesse se esquecido, não estavam dando guarida a partidarismos, preferencialismos pecaminosos, cismas, não estavam tolerando a imoralidade sexual, não estavam levando as vossas causas para a justiça comum. Imagine o juiz, o magistrado não crente, diante com dois crentes brigando por causa de um terreno. E aqui, com todo respeito aos magistrados, merece o nosso respeito. A questão é que não pode. Dois cristãos. Mas o texto continua. Vamos lá? Essa demorei aqui, não foi só nessa parte, né? Vai ficar com gostinho de quero mais para a parte, sermão parte 3, 4, 5, 6, 7. Não vai ser na sequência, não, o tempo. Porque tem outro, eu tenho minha agenda pastoral para este ano. Vai entrar Neemias aí. E vamos continuar a retomar Apocalipse. Mas a hora certa, tudo é na hora certazinha, não é? A gente sabe o que a igreja precisa. A gente sabe porque Deus sabe, Ele tem um canal aberto que nos deu, a você e a mim. O Espírito Santo residindo em você e presidindo sobre você. Você tem essa experiência, irmão? Nós somos reformados. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui agora eu estou estudando, estou no gabinete, do nada vem um tema, do nada vem um texto, do nada entre aspas, é o Espírito Santo trabalhando. Do nada você percebe algo se formando. Do nada entre aspas, é Ele conduzindo o anjo da igreja, o anjo da primeira igreja, para dizer: você vai falar sobre isso para a igreja. Não precisa ser uma voz audível. O Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade reside em você, preside sobre você, reside em mim e preside sobre mim. Eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo e você também. Leitura continua. Gostei do amém. Leitura continua. Vamos lá, igreja. Versículo 8. A parte B, mas vamos lá do início. Versículo 8. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês. Interessante, não é? Eles continuavam se dizendo cristãos mesmo. Interessante, não? Para você não mandar a igreja do Senhor para o inferno, porque ela deu guarida ao mal em algum momento. Paulo diz: olha, o testemunho de Cristo tem sido mantido por vocês. Ou seja, vocês continuam confessando Jesus como Senhor e Salvador. Agora, tem um problema aqui. Mas não é aqui que eu quero chegar. É o que vem depois. Vamos lá. De maneira que não lhes falte nenhum dom. E no primeiro século a igreja usufruía dos dons extraordinários, que são dons de sinais, são dons de credenciamento dos apóstolos e os dons ordinários. E a igreja em Corinto tinha dons. Paulo está dizendo: não faltou nenhum dom. Nenhum dom necessário para o vosso crescimento Deus deixou de dar. Queridos, sabe quando o Senhor Deus está chamando você para... Ele vai falando e você vai... É como aquele marido que está dizendo para a esposa: olha, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso por você, eu fiz isso. Aí aquela braveza dela, e ela vai... É verdade, amor. O esposo da igreja está dizendo: nenhum dom faltou. Então o que é que está acontecendo? Nenhum dom. Dom é capacitação espiritual dada a cada membro da igreja para a edificação da igreja. Dom é capacitação espiritual dada por Deus à igreja para a edificação da igreja. Dom é capacitação espiritual dado por Deus a cada membro da igreja para a edificação da igreja. Não é para que eu me autoprojete e diga: vejam, eu sou o cara. Sempre que alguém ousa fazer isso,
Aquele que sabe abater os soberbos, abate com muita tranquilidade. É por isso que com muita frequência eu digo para o pastor que Senhor, não me livra da soberba. Ainda hoje eu estava pedindo, me livra da soberba, da arrogância. Que o meu não, que o meu sim, seja sempre oriundo da fé e não da incredulidade. Que o meu não e o meu sim seja sempre oriundo do temor ao Senhor e não da soberba, da arrogância. O Senhor disse que com frequência, pastor, que faz isso. Você tem que aprender a se conhecer, meu amigo. E nada melhor você se conhecer a partir de Deus e para a glória de Deus. Quem ousa se conhecer a partir de Deus não tem como levantar o nariz e dizer eu sou o cara. Não tem, amigos. Leitura continua. Estou caminhando para o encerramento. Mas vai ser até o capítulo 4, mas tenha calma. Eu vou destacar a segunda marreta que ele usa para detonar com o primeiro mal que ele destaca: partidarismos, preferencialismos pecaminosos, cismas. Ele usa uma marreta, meu amigo, que ela é central. Ela já está aqui na introdução, porque a introdução só conseguiu ser feita por conta dessa marreta. Essa marreta do amor, essa marreta da justiça, esses céus que beijou a terra, essa mão estendida de Deus. Mas ainda, vamos lá na introdução. Ação de graças. Enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltou. E nem vai faltar enquanto vocês aguardam o retorno de Jesus Cristo. Aí vocês até aguardam o retorno de Jesus Cristo. Ele está dizendo para a igreja, e vocês estão aguardando o retorno de Jesus Cristo. Parousia ou parousia. Ele vai voltar. E vocês estão aguardando. Cantamos hoje, salvo engano, eu estava lá fora cantando com os irmãos, foi Maranata, não foi, Prefeito Humberto? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Entendeu? Peraí, gente. Vocês é o povo do escatom. Vocês é o povo do escatom, escatologia. É o povo que está aguardando o ainda não de Deus. Vocês é o usufrui do já. Vocês já são, já pertencem ao reino, mas ainda estão aguardando ainda a plenitude que se dará com a volta de Jesus. Agora preste bem atenção, não combina o povo do escatom, o povo do ainda não, o povo que aguarda ainda a plenitude, dando guarida a partidarismos, a preferencialismos pecaminosos, não tem sentido. Perceberam que Paulo está induzindo a igreja santamente a ela mesma se perceber? Leitura continua, vamos lá. Estou de olho no relógio. Seu estômago já está bloco. Versículo 9. Agora observe essa, gente. Ele está falando para uma igreja que deu guarido ao mal, o mal dominou, se materializou. Mas olha como é que ele começa a dinamitar o mal. Mais uma verdade aqui. Toda a igreja, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele cumprirá todas as suas promessas. Ele cumprirá todas as suas promessas. Aquele que chamou vocês para terem comunhão com seu Filho, para usufruir da redenção consumada por Cristo e aplicada pelo Espírito Santo, Ele é fiel, Raquel, Camuel.
Ele é fiel, ele vela pelas suas palavras. Ele pergunta ao profeta Jeremias: o que vês? E aí um trocadilho no hebraico: eu vejo uma amendoeira. Aí um trocadilho no hebraico, ele diz: pois é, eu velo pelas minhas palavras, eu velo pelas minhas promessas. O Deus a quem servimos, querido, nunca deixou de cumprir uma promessa, e ele cumprirá uma por uma daquelas que ainda faltam. Agora imagina como é que se dinamita o mal na igreja assim. Eu imagino o anjo da igreja lendo e a igreja. Gente, aqui é conjectura. É permitido no discurso conjecturar o ambiente, ações, sem gerar heresia. Eu imagino os olhares. O corpo fala, viu? Quando se para ouvir a Deus, quando se coloca como ovelha para ouvir a Deus, e não como juiz de Deus, o corpo fala. Eu imagino a igreja. Aí, queridos, depois dessa dinamitada na introdução, no discurso indutivo, ele vai agora para o discurso dedutivo. Ele vai agora e diz: como? Como? Vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e o grupinho aí espiritual, nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, ele dá nome ao pecado. Ele agora sai do discurso indutivo para o discurso dedutivo. Ele agora diz: vocês estão pecando nisso. Tem um grupo dizendo: eu prefiro é Paulo. Esse é o preferencialismo pecaminoso. Outros estão dizendo: eu prefiro é Apolo. Paulo era intelectualzão, fera de Deus. Paulo não estava com ciúme de Apolo, não. Ele estava confrontando o orgulho da igreja. E outros, Pedro é o líder do colégio apostólico. Há um debate dos comentaristas se Pedro pisou em Corinto ou não. Não tem nenhuma afirmação que garanta isso. Mas ele era conhecido, né? O líder do colégio apostólico. Nós somos a de Pedro. Agora, desses três aí, Pedro, Apolo e Paulo, quem estava mais sentindo dor na alma quando a igreja dizia: um grupo, vai fora com Paulo, preferimos é Apolo. O outro, que conversa de Apolo, preferimos é Pedro. Quem mais estava sentindo dor na alma por uma razão simples e legítima? Quem mais? Dos três, Pedro, Apolo ou Paulo, quem estava sentindo ali na alma, de perto, a dor? Porque foi Paulo que plantou a igreja, não foi Pedro. Porque foi Paulo que plantou a igreja e não Apolo. E quando diziam, eu prefiro Apolo, estavam rejeitando Paulo. Vocês entendem? Ainda assim, ele não fica com birrinha. Ele diz o seguinte, capítulo 3. Quem é Paulo? Dinamite. Quem é Apolo? Dinamite. Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Ele coloca a liderança no devido lugar. Servos. Ele não superlativa, mas também não diminutiva a liderança. No lugar certo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Aí ele continua, capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Louvado seja o Senhor. Agora é o discurso dedutivo, baseado no discurso indutivo. Agora a igreja está assim, ó. O anjo está lendo e a igreja está assim agora. Dizer o que depois disso tudo? Vamos dizer o quê? Parem com essa conversa. Está lá no capítulo 3. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês estão usando critérios da filosofia grega, critérios dos romanos, critérios carnais para dizer quem é melhor, quem prega mais, quem conhece mais. Acaba com essa história. Isso é sabedoria do mundo. É uma outra dinamite que ele usa. Está lá no capítulo do 1 ao 4. Então ele usa dinamite.
colocando a liderança no seu devido lugar, nem superlativa, nem diminutiva, permitam essa linguagem, no diminutivo, mas no lugar certo, cultura da honra. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Depois diz, parem de usar critérios mundanos para dizer que Paulo é melhor, ou melhor é Apolo. Essa sabedoria é mundana, não é de Deus. Está lá, primeiro capítulo, capítulo 4. Depois ele diz, nós somos apenas dispenseiros de Deus, capítulo 4. O que se requer do dispenseiro de Deus é que sejam achados fiéis, capítulo 4. O que se requer de Paulo, que ele seja achado fiel. O que se requer de Apolo, que ele seja achado fiel. O que se requer de Pedro é que ele seja encontrado fiel a Deus. Capítulo 4. E ele vai dinamitando agora no discurso dedutivo. Ele não tem medo. Ele não tem medo nem de dizer que foi compartilhou. Porque essa conversazinha de ovelha chegar para o pastor, olha, eu vou te contar, mas não diga como fui eu. Então não chegue para mim. Porque se for preciso estar lá no tribunal, você vai ser chamado como testemunha. Ah, não, então, tu queres que eu leve alguém para o colégio pastoral, para o conselho, que pode se tornar um tribunal eclesiástico, e simplesmente vou dizer que fui eu que vi, sem ter visto? Mas aí o centrão, a hora avançou. Aquela marreta, de todas as marretas que ele usa, capítulo 2. Quero encerrar aqui. Como é que ele dinamita o partidarismo na igreja? Como é que ele dinamita preferencialismo pecaminoso? Como é que ele dinamita cismas sem destruir a própria igreja? Além do que ele já disse. Sabedoria mundana para dizer quem é melhor, cabe com isso. Colocando a liderança no devido lugar. É esse o caminho. Aí ele agora, eu estou de trás para frente, de frente para trás, propositadamente, tá bom? Capítulo 2, versículo 1. Só leitura, vamos lá, toda a igreja. Toda a igreja. Prossigam. Ei, queridos, ele está dizendo, eu não plantei a igreja no meu poder, eu não plantei a igreja no meu nome, não fui eu que morri pela igreja. Quando eu fui ter convosco, o meu tema foi, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, e esse Senhor, e esse é o Salvador, saibam, o crucificado. Ele bota a cruz de Cristo na frente da igreja e diz, deposite esses vossos pecados na cruz de Cristo. É em torno dele que a igreja gira. É ele o alfa, é ele o ômega, é ele o primeiro, é ele o último, é ele o princípio, é ele o fim. Ao Senhor Jesus toda a glória. Ainda no capítulo 2, versículo 21, toda a igreja. Essa é a marreta, a cruz de Cristo. Versículo 2. Para aqueles que estavam, eu prefiro é Paulo, foi ele que plantou a igreja, outros que nada, ele é fraquinho. De Apolo, Apolo é top. Você viu o discurso dele? E Apolo era top mesmo, viu? Na área de oratória, meu amigo, Paulo perdia feio mesmo. Mas Apolo e Paulo não tinham nada a ver com isso. Ambos estavam usando os seus talentos, seus dons e suas potencialidades para o bem da igreja e para a glória de Deus. A igreja que orgulhosamente se deixou ser dominada por isso. Vamos lá, toda a igreja. Capítulo 2, versículo 21. É um erro meu, não foi, queridos? Perdão, queridos. Capítulo 3. Meu olho, um homem de um olho só. Capítulo 3, versículo 21. Vamos lá. Eu até grifei na minha Bíblia para não esquecer. Vamos lá, juntos. Ninguém se glorie nos homens.
Perdeu agora? Porque tudo é. Aí ele agora vai descrever. Vamos lá. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam os futuros, tudo é. E vocês são e Cristo é de Deus. Louvado seja o Senhor. E Cristo é de quem, gente? De Deus. Portanto, tenhamos a ciência e a consciência de que ainda carregamos o mal dentro de nós. Segunda aplicação, não ousemos baixar a guarda diante desse mal que carregamos. Não ouse. Terceiro, quando baixamos a guarda, esse mal que carregamos nos domina. Quarto, quando o mal que nós carregamos nos domina, ele se exterioriza, se materializa. Quinto, esse mal exteriorizado faz mal a você, à vida do outro e à igreja. Sexto, não sofra de miopia quando o assunto são seus próprios pecados. Nós temos uma mania de sofrer de miopia quando o assunto são os nossos próprios pecados. Aí nós não enxergamos a nós mesmos como deveríamos. Então não sofra de miopia espiritual quando o assunto são seus próprios pecados. Sétimo, não sofra da síndrome de olho perfeito quando o assunto é o pecado do outro. Aí, para enxergar o pecado do outro, você não sofre de miopia, nem de ambliopia, o teu olhar é perfeito. Aí Cristo disse, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas as traves que estão no teu? Não. Só essa aplicação aqui, querido, daria uma série aí, 10 sermões, acreditem nisso. E a folha saiu aqui da rota, não tem problema não. Oitavo, destrua o mal primeiro em você. Nono, destrua o mal na vida do outro sem destruir o outro. Décimo, que o ato de destruir o mal na vida do outro seja fruto do amor. 11º, que o outro, que é objeto dessa ação, encare a ação como um ato de amor. Querido, o pastorado não ensina tanta coisa. Aqui é colar o pastorzão, deixa de ser pastorzão. E muitas vezes nem ele mesmo percebe. É que durante a mensagem o Espírito Santo foi lá e fez uma aplicação no pecado do camarada ou da camaradinha. Foi lá e confrontou o pecado, no lugar de se arrepender. Aí o não arrependido vai partir para cima de quem? Do pregador. Aí vai usar uma série de subterfúgios. Eu não gosto do jeito dele pregar. Ele se zangou com o pecado, com a mensagem, porque confrontou o pecado dele. Mas aí ele vai usar agora subterfúgio. Eu não gosto do jeito dele pregar. Porque eu não gosto disso. No lugar de se arrepender, no lugar de fazer como Davi, pequei contra ti somente pequei, não, subterfúgio. Eu não gosto desse jeitão dele. Porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Eu não sofro disso aqui não, viu? E eu não tenho nenhum problema, porque eu não fico amarelo diante de pressão, não. Não fico amarelo, não, querido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou para o ministério. Eu sei quem me chamou para o ministério. Eu não estou à venda e você também não. Fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Não tem essa de pressão. A única pressão aqui é do alto, é dos céus, é de Deus e a Ele toda a glória. E graças a Deus não temos sofrido pressão de vocês, não. E por último, e tudo isso, e muito mais, que seja feito para o bem da igreja e para a glória de Deus. Que tudo isso e tudo mais, dinamitar o mal da igreja sem destruir a igreja, seja feito para o bem da igreja e para a glória de Deus. Parte 2. Talvez em abril, talvez em maio, ou venham com parte 3, parte 4. E vamos ver como foi que Paulo tratou a tolerância à imoralidade sexual. Como foi que Paulo tratou a briga, o litígio na justiça comum. Como foi que Paulo dinamitou o mal da liberdade que se tornou ocasião para a carne e etc. Beleza?
é de acordo com a batuta do Senhor. Aqui nós marchamos, o colégio pastoral não marcha de acordo com o próprio colégio pastoral, não. O nosso amado colégio pastoral, ele marcha de acordo com os tambores dos céus. São os tambores dos céus. O nosso chamado para fazer isso ou aquilo não é o chamado das pressões, não. São as trombetas do alto. Quando as trombetas soam, levantem-se e marchem. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Vamos que vamos. Deus é Deus e a igreja é dele.